ficar cansado, né, sobre os pés. Ultimamente nós, né, com essa geração, nós andamos muito cansados, cansamos muito fácil. O presbítero ali fez menção de um tempo, a qual a igreja, ela parece que não cansava tão fácil, né? Eu lembro que orávamos até 1h, 40 minutos em pé na igreja, naquela oração pentecostal para batizar com o Espírito Santo. Hoje, quando nós oramos 5 ou 10 minutos em pé, o povo já está querendo, mas essa oração não acaba não, tem que sentar. Por quê? Porque nós temos deixado a nossa carne falar mais alto do que o Espírito, é o que Paulo diz. Lá em Romanos você vai encontrar isso. Paulo disse assim, olha, quando eu quero fazer o bem, eu não faço. A minha mente quer fazer o bem, mas não consigo fazer. Por quê? Porque a minha carne sempre está querendo o mal. Aí ele diz, eu tenho que fazer com que a minha carne morra, o meu espírito viva, para que aí sim eu faça o que eu não quero. Quem está entendendo a glória a Deus? Deus quer que você faça o que você não quer. E eu tenho convicção do que eu estou falando, sabe por quê? Ninguém quer fazer o certo. Todo mundo não quer fazer o certo, quer fazer o errado. É por isso que Paulo diz, olha, faça o que você não quer, porque aí você vai estar agradando a Deus. Sempre que nós vamos fazer algo que nós não queremos, é uma batalha muito grande. Irmãos, é uma dificuldade muito grande as pessoas buscarem a Deus, orar. Quem é que gosta de ficar o dia inteiro em jejum sem comer? Eu não quero. Carne nenhuma quer, mas é onde Deus diz, faça. É o que eu não quero, é que eu tenho que fazer. É aquilo que não é agradável, é aquilo que não é bom. Pegando também um gancho aqui do que o irmão falou, eu nem gosto. Irmãos, nunca dê esse testemunho, nunca. Pela primeira vez eu vou falar um pouquinho disso que aconteceu comigo também. O negócio da pedra que ele falou para os irmãos orando e a pedra caiu. Comigo foi um pouco diferente. Eu fazia um trabalho aqui em Goiânia, no ano mais ou menos aí de 2001, se não me engano, 2002, coisa assim. E nós fazíamos aquele trabalho ali na Praça dos Bandeirantes, na Goiás, na Anhanguera. Todas as quintas-feiras nós tínhamos um culto ao ar livre, onde pregava para aquela geração daquela época. Eu, rapazinho, moleque novo ainda, então a gente ia ali e pregava. E era uma fase da minha vida onde eu orava e consagrava muito. A gente ficava 3 dias em cima do monte, intocado nas cavernas, orando e consagrando. Chegou vez de ir para lá 3 dias, levava 3 pão e 2 litros d'água. Era um pão por dia, a gente chamava um jejum, uma pão e água. Num dia você comia um pãozinho, só no outro você ia comer outro pão. E ali consagrando. E outras horas a gente fazia aquelas consagrações estendidas, de manhã até 10 da noite, só comia depois do culto. Outros dias, isso era conforme Deus ia direcionando. Uma certa feita, eu me lembro que em uma dessas consagrações, eu dirigindo uma igreja em Brasília, na faixa de 21 anos de idade, eu tinha uns programas de rádio a qual a gente direcionava ali, tinha uma igrejinha que eu dirigia, onde Deus operava muitos milagres, muitas curas. Cura do câncer, do paralítico, muitos milagres o Senhor já fez ali naquele lugar, em águas limpas, para ser preciso. No Brasil é só maneira de dizer. E me lembro que lá, Deus tocou no meu coração, fez uma consagração onde incluiu só legumes, frutas por 21 dias, chamado de Daniel. Só legumes e frutas. Nada de outro alimento. Então quer dizer, nada disso é fácil. Quando eu completava essas consagrações, eu estava arrebentado. Nessa época, tantos irmãos que me lembram daquela época que a gente fazia essas obras, e que olham para mim hoje, eu digo, rapaz, você está diferente demais. Hoje está forte, está malhado, né? Naquela época você só era graveto. Eu falava, mas também, né? Sacrificava mais. Hoje nós já não sacrificamos tanto. Estou numa obra aqui em Senador também da hora pelas madrugadas, pregando aos drogados e levando um lanche para eles. Pão, ontem, por exemplo, a gente fez salsicha
em cachorro-quente e fomos distribuir em Senador Canedo. Essa obra é uma obra onde existe consagração. Mas eu estou ainda naquele pico que eu não estou conseguindo consagrar um dia inteiro ainda. Está indo só até lá por volta dos depois do almoço um pouco. Mas a minha vontade é começar a ir até mais. Só que tem um detalhe, a idade também já está mais avançada, né? Não sei se a gente vai aguentar aquele pico lá daquela juventude. Então por isso que eu digo, você que é jovem, engrena na obra de Deus, você tem força, tem ânimo e tem pique. Verdade, Deus. Porque você não perde. Tudo que fiz na obra do Senhor, eu tenho a recompensa hoje. Menino abandonado pelos pais, pela mãe, fui criado, jogado, conheci Jesus na adolescência. Dediquei a minha vida por anos só na obra de Deus, sem preocupar em trabalhar para adquirir carro, casa ou coisa alguma. Quando alguém falava para mim, mas você não vai trabalhar para você? Eu dizia, ainda não é o momento agora é trabalhar para Deus. Então eu comia na cesta básica que alguém dava, quando nós fazíamos a obra de Deus, e Deus tocava no coração de alguém e dizia, leva lá para o meu certo a cesta. E assim eu vivi por alguns anos da minha vida. Mas dediquei a minha vida na obra de Deus naquele tempo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu conheço pessoas que começou naquela mesma época e não dedicou a sua vida como eu a Deus, e hoje a vida dele é do mesmo jeito. E os poucos anos que depois eu fui trabalhar para mim, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu tenho a casa de morar, mais casa de aluguel, mais lote e um carro de qualidade para fazer a obra de Deus. Essa mesma é a promessa que Deus tem para você, que Deus tem para todo aquele que se quer tirar o seu tempo e disser, eu quero fazer a obra de Deus. Se não integral, parcial, mas faça a obra de Deus que você terá a recompensa. E nessa época, lá na praça, no cruzamento da Anhanguera com Goiás, esse é o detalhe do testemunho, a gente ali pregando. Existe aquele pessoal que vocês já viram muito, que é o rapaz da cobra, que faz aqueles trabalhos de bruxaria. Aquilo é bruxaria. Ele faz o trabalho lá, aqueles remédios, tudo é consagrado a espíritos. Quase todos esses pessoais são índios, são indígenas. Então ele fazia aquele trabalho. E aí tinha uma senhorinha lá que era aqui, a que lia a mão das pessoas. Ele também falava assim, olha, eu vou falar o teu nome, o número da sua identidade, etc, etc. É verdade, fala mesmo, porque o diabo sabe. Assim como Deus sabe o problema das pessoas na igreja, o diabo sabe o problema do servo dele lá no mundo. Então o que ocorre? Eu ali fazendo aquele estudo, aquele homem levantou de lá, soltou aquele microfone que era para ele estava do lado de lá e estava do lado de cá, estava pregando a palavra de Deus e ele lá fazendo o trabalho. Aí ele veio, olhou para mim e disse, cala a boca, para com isso daí, porque esse negócio aqui está atrapalhando meus trabalhos. Aí nós olhamos para ele e falou, não, mas pode ficar lá que o nosso trabalho não está atrapalhando não. Pode gritar lá que o nosso trabalho não afeta. Ele falou, não, cala a boca aí, porque senão ele disse, etc. Mas aí eu olhei para ele e falei, em nome do Senhor Jesus está repreendido. Não tinha medo de nada naquela época. Aí, hoje não tem não, tá? Aí o que acontece? Ele recuou, e quando de repente veio a mulher, que era que tinha as visões lá do negócio, e veio, que a mulher é diferente. Ele, acho que ficou meio com medo, mas a mulher veio e veio em cima de mim. Chegou no meu peito, cala a boca, que não sei quem, e tá. Porque senão, eu olhei para ela e disse, só se eu estava no espírito, a gente não briga, crente não briga. Eu só olhei para ela e disse assim, para você fazer o calar, você vai ter que me derrubar. E continuei falando, Jesus é aquele que salva, crente também cante, isso aí eu sei que é. Para fazer a obra de Deus, não cala por nada, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foi implicante. Próximo. Daniel, próximo. É implicância. E continuamos ali a fazer a obra do Senhor. E ela veio brava demais e disse lá que ia fazer algo para me matar. Quando ela falou isso, eu fiquei feliz. Eu olhei para ela e falei, opa, agora você falou um negócio que eu gosto de ouvir, é um desafio. Então vamos fazer um negócio aqui. A partir de hoje, eu estou um lado e você do outro, meu Deus, no meio. E a partir de hoje, conta 7 dias. Deus fará
justiça entre mim e você. Continuei a obra e ela saiu para lá brava e foi lá. Só, irmãos, que nessa época eu consagrava muito, buscava demais, e juro, não pedi uma vez para que Deus visitasse aquela mulher ou fizesse algo por ela. Não, foi uma palavra assim de pregação, de momento da ação. Eu até esqueci dela. Eu nem me preocupei com ela. Ela para mim era o menor dos problemas da minha vida na época. Porque eu tinha problemas maiores que era ganhar muitas almas. E aí o que acontece? E lutar para sobreviver, já que eu trabalhava assim direto, né? Então aquela mulher foi. Sabe o que aconteceu? 7 dias depois ela está estampada na capa do jornal. Deu uma angústia muito grande, porque depois eu fiquei assim, meu Deus, mas quão poderoso é o Senhor, eu não queria aquilo. Mas também eu entendo que ela estava numa situação difícil e ela só ia fazer maldade, porque não tinha conhecimento de Deus. Ela tomou 38 facadas. Morreu em Goiânia, foi estampada nas capas do jornal daquele ano. Eu não sabia. Um irmão é que viu toda a muvuca e falou para mim, lembra aquela mulher que te desafiou? Morreu. Falei, tá brincando? Ele disse, morreu, foi misericórdia. Mas isso é só uma alerta, porque o problema é que eu não queria aquilo, eu só falei para Deus julgar, eu não queria nem saber o que ia ser. Se eu soubesse que era aquilo, eu falava, não, Deus, não faz isso não, isso é grave demais. Mas só que é uma questão de quando você não tem o que falar, está numa ação difícil, você coloca Deus no meio. Pronto, Deus julga a sua causa. Agora, nunca devemos é desejar esse mal. Não, isso não. Nunca deseja para o irmão. Agora, só que tem uma coisa. O problema é que quem levanta contra o ungido de Deus, aí Deus tem seus medos. Sem valor. Então, é só para reforçar esse testemunho do irmão, que é muito forte. E não tenho orgulho nenhum em falar disso, mas eu tenho certeza que Deus faz o que for para te livrar. Deus faz o que for para mostrar para você que Ele é na sua vida. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 6. Desde já eu agradeço a irmã que estendeu o convite ali, para que nós pudéssemos estar falando da palavra do Senhor Jesus nesta noite. Agradeço ao pastor por confiar em que a gente possa estar falando do Senhor Jesus nessa noite. Estamos aí, irmãos, para fazer a obra de Deus, sempre que precisar, pode comunicar. A Bíblia diz assim, 25:6 de Mateus. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam a encontrá-lo. Em outras traduções, esse mesmo versículo diz: e à meia-noite ouviu-se um grito. Aí veio o noivo, sai ao seu encontro. Levanta suas mãos ao céu.